Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, sou farmacêutica da Naturativa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto novo. Na verdade, é uma doença, mas ainda não tem um CID registrado para isso. A gente está vivendo num momento que as pessoas estão na busca pela beleza cada vez mais. É importante sim a gente se cuidar, porque quando a gente se cuida, isso favorece também a nossa autoestima, mas o excesso, o desequilíbrio, aquela compulsão de ter um corpo, aquela comparação, aquela busca do corpo perfeito, de ter o melhor pele, o melhor cabelo, ou então da comparação da idade. Ai, quando eu tinha 15 anos eu tinha isso, eu tinha aquilo. Isso tem um nome, se chama gerontofobia. Então, gerontofobia é o medo de envelhecer. A gente vê que em vários países, como no Japão, na Coreia, as pessoas mais velhas elas são valorizadas. E aqui no Brasil, essa gerontofobia, esse medo de envelhecer, ele é muito evidente. Até quando a gente pergunta para a pessoa que idade você tem pessoas que ficam magoadas. E a gente sabe que esse medo de envelhecer, conforme algumas pessoas estão estudando, ele está relacionado com alguns transtornos de ansiedade e isso também está relacionado com o medo. Se a pessoa está num desequilíbrio muito grande, o ideal seria ela procurar um psiquiatra, um psicólogo e começar a fazer um tratamento específico sobre isso. Mas na saúde integrativa existem algumas coisas que podem ajudar. Por exemplo, na homeopatia, a gente encontra uma homeopatia específica para essa situação, que é a platina. A platina é para aquelas pessoas extremamente vaidosas, que não podem ver um fio de cabelo branco, que já querem pintar o cabelo e pintaram na semana passada, ou então que estão fazendo um preenchimento e ficou excelente, mas elas se olham no espelho e acham que aquilo ainda não está ok para elas são mais exigentes, que têm que estar sempre bem vestida, que para elas buscarem um lugar na sociedade, ou onde elas trabalham, ou em casa, elas precisam que essa parte física ou externa esteja sempre impecável. Então esse desequilíbrio, ele pode ser corrigido pela platina da homeopatia, que pode ser tomada não só para aquelas pessoas que estão envelhecendo, mas também para quem é jovem e nunca está satisfeito com o seu corpo, com o seu rosto, está sempre buscando essa beleza acima do normal. Nos florais, a gente tem então duas linhas, os florais de Bach e os florais de Saint-Germain. Nos florais de Bach, os mais indicados seriam o Mimulus. No Mimulus, a gente consegue tratar todos aqueles medos conhecidos. E o medo de envelhecer, ele não deixa de ser um medo que você está tendo nesse momento, né? Você está sentindo. Além do que, existem vários medos ao longo da vida. Então, você pode usar o Mimulus para várias situações. Você pode usar para o medo de envelhecer, para o medo de fazer uma prova de volante, para o medo quando a criança vai para a escola na primeira vez, no medo de passar numa entrevista de trabalho, para vários medos ele pode ser usado. Um outro floral de Bach bem usado é o Walnut. O Walnut é o floral das adaptações. A gente usa para ele em todas as mudanças que acontecem na nossa vida, para mudança de casa, para mudança de estação, que tem algumas pessoas que sofrem muito quando sai do verão para outono, para o inverno. A gente pode usar o Walnut para quando a criança troca de professora na escola, está com dificuldade de adaptação, ou então a melhor coleguinha foi para uma outra escola e a pessoa está se sentindo perdida, a criança, naquele ambiente. A gente pode usar o Walnut para quando a gente precisa trocar de casa, ou então a gente precisa trocar de trabalho, ou então a gente precisa se readaptar em algum grupo que a gente está começando, para quem tem dificuldade de adaptação. Nos florais de Saint-Germain, eu gosto de duas flores em especial, da rosa branca e do sapientus, que um ajuda a ter vigor
e o outro também vai ajudar nessa parte da adaptação de deixar alguns hábitos que você tinha. Por exemplo, eu me aposentei, mas eu sempre trabalhava num ambiente que eu tinha que estar sempre bem alinhada, cabelo arrumado, maquiada, com a roupa impecável, de salto alto. E agora que eu estou aposentada, que eu não preciso sair, eu ainda não consigo tirar alguns hábitos. Existem alguns trabalhos específicos, por exemplo, escritório para bancários, enfim, advogados. Existem alguns trabalhos relacionados com esse tipo de situação, que depois que a pessoa se aposenta, ela se vê meia perdida. Então, a flor branca você pode usar para essa situação, né? Quem não gosta de tomar coisas via oral, na saúde integrativa a gente tem também a aromaterapia. Na aromaterapia, a gente tem 2 óleos essenciais que vão ajudar muito nessas situações. A lavanda, tá? Que vai ajudar a tranquilizar, a acalmar, a deixar o ambiente menos ansioso. Você pode usar de 2 formas, ou pingar na mão, friccionar bem a mão, aproximar a mão do rosto, inspirar e respirar várias vezes. Ou você pode também usar de outra forma. A mulher pinga uma gotinha na alça do sutiã e o homem pinga na camiseta, para os controles de ansiedade, porque a gente sabe que a gerontofobia ela está relacionada com um transtorno de ansiedade. E também tem a bergamota. A bergamota ela ajuda a resgatar a autoestima, a deixar você mais feliz, a ter um humor melhor, para se relacionar consigo mesmo e com as pessoas que estão próximas de ti. Então, pessoal, esse assunto é um assunto novo, ainda tem muito estudo para fazer em cima disso. Eu mesmo, quando fui procurar assuntos e trabalhos sobre isso, me deparei com muito pouco material, vai surgir muita coisa nova. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa a sua sugestão, deixa o seu comentário, que o nosso objetivo é tirar um pouquinho de dúvidas e trazer mais informação para vocês.